como que foi essa ideia também de você fazer? Você fez um ritual xamânico não é na cidade, não foi lá no Amazonas, lá na floresta com um índio, e usou a tal da ayahuasca, que é o santo daime, Ayahuasca, o rapé e o sananga. E como é que você chegou naquilo ali? E o que foi que você sentiu? Você passou só mal, velho. Qual que é a viagem aqui? Ou não? Não? Ai, ó. Olha, Porque aquilo é muito forte. As imagens são fortes. A ayahuasca foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eles falam que é 3 anos de terapia na sessão e tudo. Realmente é. Primeiro foi assim, eu acompanho muito podcasts, gosto bastante, e eu vi as pessoas relatando o filho de Chico Anísio que faleceu depois de tomar ayahuasca, Richard Rasmussen que tomou e ficou doidão e tal. Eu queria ir a fundo naquilo. Falei, por que a ayahuasca causa isso? É uma droga? É uma bebida sagrada? O que é? Aí comecei a pesquisar. E aí eu vi que existe um comércio da ayahuasca aqui em Belo Horizonte. Locais que cobram tipo de R$500 para vivenciar a experiência e tudo. E há locais que querem realmente difundir essa medicina sagrada, que é o que eles chamam, né? E aí comecei a pesquisar locais. Por sorte, o Anderson, que é um primo da minha namorada, conhece um rapaz, Eduardo Marçal, que ele é pai de santo de um terreiro de Umbanda, e que esse terreiro de Umbanda, uma vez por mês, se torna, ele abre as portas para realizar rituais xamânicos. E aí fui lá conversar com o Eduardo. Muito doido. Aí eu fui lá no Padre Eustáquio. Fui lá no terreiro dele, me recebeu super bem. Cara, sensacional também. Cheguei e ele foi me explicar o que é cada coisa. O que é o rapé? O que é a sananga? O rapé não é aquele rapé que as pessoas cheiram geralmente. Os velhos que gostam, né? É um rapé mais hard, assim, que vem com o tipi, que é tipo um canudo de bambu que ele assopra aquilo. Dentro do nariz. Dentro do nariz, que bate lá no seu cérebro lá. O negócio é muito... A sensação do rapé... É casca de árvore, esses negócios. É cinza de árvore misturada com tabaco. E ele me explicou tudo. Pra que serve cada rapé? Que tem um rapé que é melhor pra quem tem sinusite, um outro que é melhor pra abrir a sua percepção. E aí, beleza. Aí até o Anderson, nesse dia, foi comigo pra apresentar. Aí o Anderson tomou um rapé na hora, que eu não tomei no dia que eu ia gravar. Ele é branco, ele ficou igual um pimentão assim na minha frente. Aí eu fiquei com medo. Falei, nossa, esse negócio vai dar bom, não. Mas já marquei. Beleza. Vou fazer. E aí, eles falam que quando você decide viver essa experiência, às vezes as coisas conspiram para que você não faça a experiência, para que você não vivencie aquilo. Minha namorada foi contra, por medo de eu tomar ayahuasca e não voltar da onda da viagem, né, da miração. No dia choveu pra caramba, tava chovendo muito, tudo conspirando pra eu não ir. E aí o Eduardo, depois que eu fui lá, ele falou, eu preciso de pegar ainda a autorização da espiritualidade pra que você possa vir e gravar. Isso eu fui numa quinta-feira pra conversar com ele, e aí no domingo ele me deu a resposta. Quando ele me deu essa resposta, ele já me passou os preceitos, que eu tinha que me preparar pra participar daquilo. Que seria meio que limpar o meu corpo para vivenciar a experiência com a ayahuasca. Que seria ficar sem comer carne na semana anterior, ficar sem sexo, sem bebida alcoólica, e se eu fizesse uso de algum remédio controlado, se possível, que eu parasse de tomar. Então foi essa semana toda nesse preceito, me limpando, me preparando para aquilo. E aí chegou o dia, foi num sábado, fui pra lá, cheguei, era 6h30 da tarde, anoitecendo já, e fui entrevistar o Eduardo. Aí ele me explicando que aí ele ia limpar a energia do centro, defumando tudo, aquela coisa. Defumou até o Jonathan, o cinegrafista. O Jonathan tava com O Jonathan tava comigo e eu falei com o Jonathan, ó, aconteça o que acontecer, não para de gravar. Não para de gravar. Doido,
E aí o Jonathan ficou no cantinho lá. E aí o Eduardo tinha até oferecido pra eu vivenciar essa experiência de forma individual. Sozinho ali e gravar. Aham. Mas eu queria que outras pessoas estivessem junto pra eu ver também, pra eu tentar ver o que as outras pessoas iam... qual ia ser a reação dessas pessoas. Eu não mostrei ninguém na reportagem, por questão de direito de imagem, mas eu queria ter o olhar jornalístico ali naquele momento. E aí, tudo que era roteirizado, eu fiz antes. Até o começo do início do ritual. Entrevistei o Eduardo Marçal, vi ele preparando o espaço, defumando. Eu não sei, a palavra me fugiu aqui, que ele vem com o cachimbo, com a fumaça, ele passa nos objetos como se fosse para abençoar, alguma coisa assim. E aí eu falei, Jonathan, agora é com você, eu vou esquecer que você tá aí, fica filmando. É o feeling dele agora. Que agora eu vou começar. Aí o Eduardo explicou tudo. Antes eu assinei uma ficha de anamnese, relatando se eu tinha algum problema e tudo, e me responsabilizando de qualquer problema que pudesse ocorrer comigo ali. Beleza. Aí o Eduardo começa com o rapé. Baixou a luz, começou a tocar as músicas indígenas, aquela coisa. E aí ele vem com o rapé. Colocou, pra quem for assistir vai ver lá, coloca na mão assim e vem. E sopra. Sopra. Você não tem noção da sensação que é. Eu senti meu cérebro formigando assim, aqui no fundo, assim. Eles falam que atinge a pineal, que é a glândula que vai promover essa percepção extrasensorial que você vai ter. Mas num momento eu pensei, tô tendo um AVC aqui. Tá doido. Nossa, aí eu comecei a tossir e o corpo responde na hora. Isso numa narina, né? Fui tossindo. E aí chegou a hora da segunda narina. E eu já tava todo ardendo, todo formigando e tudo. Ele veio e colocou. Ele falou, não, pode deitar lá. Aí eu deitei. Aí já começou tudo a girar. Nossa. Com o rapé ainda. Tava só no rapé. E aí o estômago já tava ficando ruim. E eu sentindo o gosto do rapé, porque na hora que ele sopra, aquele pó desce todo. E outra coisa, eles pedem, é obrigatório que você vá de roupas claras. Mas você tava de jejum nesse dia, não? Isso foi à noite. Aí... O que você comeu no dia? No dia... Você não podia comer carne só. Não podia comer carne durante os dias anteriores. Mas no dia, era uma alimentação bem leve mesmo. Eu lembro que eu comi salada só, tava com nada no estômago. Tá. E eu tava com fome, inclusive. E aí o Jonathan foi na lanchonete pra lanchar antes. Eu até falei, não, compra pra mim, Eduardo. Não. Se você começar, vai pôr tudo pra fora. E aí eu fiquei com fome. Aí, beleza. Tomei o rapé, fiquei sentado lá. Eu tava alternando entre sentar e deitar. Que aí eu levei até meu kit, né? Que era um colchãozinho, a garrafa d'água, o travesseiro. E o cobertor. E o cobertor. E aí aquela coisa e tava passando a sensação ruim. E eu comecei a ficar um pouco irritado, porque a sensação que dá é que aguça os sentidos. Aí o Eduardo andando na sala, os passos dele na sala estavam incomodando já. Isso com o rapé. Aí tá. Aí chegou a hora da sananga. A sananga eu vou falar pra você. Eu não sei se... Eu já tive a oportunidade de sentir um spray de pimenta, e não diretamente em mim, mas de forma secundária, e que foi péssimo. Agora multiplica a sensação por 10. Ele pinga com os olhos fechados. Ele pinga em um, pinga em outro. Aí ele fala, abre o olho. Na hora que você abre, vem aquela ardência, mas arde tanto que o seu corpo responde e o seu instinto é contrair o rosto e você tenta abrir. Ele abre o olho. E o rosto contraído e o negócio não ia. Ele abre o olho. Aí eu abri. Aí eu senti Pra quem assistiu o vídeo vai ver. Até espasmos aqui na barriga eu tive na hora. Que aquela ardência tão forte assim, aquela vontade de sair correndo, gritando e falar, o que eu tô fazendo na minha vida? Para de gravar, acabou. Mas não. Mantive ali o equilíbrio. Passei por aquilo. Falei, beleza, eu acho que o pior já foi. A sensação de ardência dura uns 3 minutos. Você tá doido, velho. É 3 minutos assim...
São 3 minutos desesperadores. Dá vontade de você sair correndo mesmo. De pegar água, jogar no olho e tudo. Mas depois que passa, a sensação de alívio é indescritível. É um alívio tão, tão grande, parece que limpou, assim, que tirou com a mão, sabe? A dor, a ardência e tudo. E aí, naquele momento, já estava se aproximando a hora de tomar a ayahuasca, que era a que eu tinha mais expectativa. O mais legal é que eu realmente consegui me desprender do Jonathan ali gravando. Eu vivenciei a experiência mesmo. Nesse momento, tudo, você nem lembrava de Jonathan Nem mais. lembrava, eu tava ali mergulhado naquilo. E aí chegou a hora de tomar ayahuasca. Aí, assim, eu tô falando de forma resumida aqui, mas ele tem os cânticos, ele vai tocando a música, ele toca o tambor, tem todo um processo. O ritual mesmo, de fato, começou 8 horas da noite. Aí veio a ayahuasca, uma garrafinha de vidro assim, e ele vem com um copinho de café, aqueles copinhos de 50 ml. Ele vai, me manda sentar e virar o negócio. Aí eu virei, aí já senti aquele gosto de... É meio terra com algo fermentado, parecendo um álcool, uma mistura assim. Jogando pra dentro, vai. É mais agradável do que de pirona. Tomei a primeira dose, e aí fiquei até com as uvinhas lá pra poder tirar o gosto depois que você toma. Eu comi a uvinha e sentei. Eu vou esperar agora. O que vai acontecer agora? E a expectativa, né? Aí a cabeça já fica a mil. Falei, o que eu vou ver? O que vai ser? O que vai acontecer? Aí eu comecei a sentir o estômago ficar ruim. Nossa. Aí comecei a ficar ruim mesmo. Aí ele deixa um baldinho, cada participante do ritual tem um baldinho do lado, com uma sacolinha, que você vai colocando pra fora lá. Eu peguei esse baldinho e comecei a pôr pra fora. Ia 1, 2, 3, e foi, perdi a conta, e tava doendo já aqui de tanto, Nossa, né, o abdômen de tanto contrair, né, pra colocar pra fora. Aí veio a hora da segunda dose. Na primeira dose, da miração, eu não... Deita e fica meio que concentrado, assim. Meio que fica estômago esperando. embrulhando. Aí, o que me atrapalhou na primeira dose, de não ter entrado na força que eles falam ainda, eu acredito que seja também, aí são dois fatores. Primeiro, eu tô falando o fator mais racional, que é, como eu levantava toda hora eu deitava, aí levantava, colocava pra fora. Aquela coisa toda, eu acredito que naquele momento eu não entrei na força por causa daquilo. Aí ele veio com a segunda dose. Aí eu tomei a segunda dose e veio mais forte ainda. E tava doendo já, e os espasmos e aquela coisa. E aí deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu levantei assim, são muito atenciosos, o Eduardo e a Raquel, que é a esposa dele. Fui ao banheiro. Na hora que eu fui no banheiro porque eu queria fazer xixi. Na hora que eu fui fazer xixi, começou a sair por todas as necessidades fisiológicas possíveis foram feitas naquele momento. Sério? Foi de uma vez. Mas assim. sem controle? Não é que... Você não deu tempo nem de você sentar no vaso. Não é sem controle. É uma urgência tão grande. Sabe aquela dor de barriga que... Tem que ir, agora. Foi. Foi, assim, e foi uma limpeza. Aí na hora que eu olhei no espelho, eu tava todo sujo de rapé, assim, porque era tudo escuro, então eu não via nada ali. Minha blusa, minha camisa amarela toda suja de rapé, assim, aquela coisa. Aí eu melhorei um pouquinho. Voltei pra lá. Na hora que eu deitei, aí meus sentidos estavam hiper aguçados, tudo me incomodava. Era um dia de jogo, eu acho. Aí motos buzinando, foguetes, aquela coisa. E eu tava ouvindo tudo lá fora. Eu tava deitado ali e imaginando a roda do carro que tava passando na rua girando. É muito louco o negócio. E aí aquela coisa estava ficando mais intensa. Aí, hora eu deitava e tampava a cabeça, hora eu destampava a cabeça. E no momento que eu tampava a cabeça, eu via as fibras do cobertor se mexendo assim, ó. Eu vou, tá vindo, tá vindo.
E aí aquela coisa... Aí eu destampava a cabeça e eu olhava, aquilo lá era a telha fazendo ondinha assim. A telha balançando. Que onda, bicho. Aí, só que aquela telha... Aí começou a embrulhar meu estômago mais ainda, porque eu vi aquelas coisas se mexendo, como se fosse um barco mesmo, né? Pus pra fora de novo. E aí o Eduardo chegou em mim e me cutucou, tá tudo bem aí? Eu, tá. Aí ele viu que eu não entrei na força, né? Aí ele veio com um caldeirãozinho de metal, porque é na cidade, né? Então tem que ser um fogo controlado. Colocou o caldeirãozinho na minha frente, assim. Aí acendeu o caldeirão. Ele acendeu o caldeirão, veio um espasmo, uma contração tão forte, mais forte do que todas que eu tinha vivenciado ali, e coloquei pra fora. De uma vez. Eu coloquei pra fora, eu deitei, pá, entrei. Aí eu entrei na força. O começo da miração é uma coisa totalmente descontrolada, assim. E é assim, eu com o olho fechado, eu tô na miração. Quando eu abri o olho, eu tava no espaço ali. É muito... Você tem controle do negócio. É isso que me deixou mais impressionado. No início da miração, eu vendo formas geométricas se mexendo e eu comecei a viajar. Como se fosse num espaço assim mesmo. Eu viajando e me movendo. Que viagem. E aí teve uma hora que eu me senti como se fosse naquele... O samba. Já viu aquele samba, aquele brinquedo samba? Tinha no Parque Municipal, que ele vai rodando. Eu me senti naquilo. E eu sentia meu corpo pressionado no chão, assim. Como se eu tivesse uma força centrífuga me empurrando mesmo. E aí chegou um momento que eu vi que eu tinha controle do negócio. Aí eu comecei a ver pessoas. Comecei a ver minhas tias, primas, minha família em geral, e comecei a ir nas casas delas, comecei a ver o rosto delas. E eu fui na casa da minha avó, que nem existe mais, fui lá na minha infância, e eu via detalhes mesmo, assim. Eu lembro que lá é uma casa muito simples, os tijolos quebrados assim na parede, eu vi os quebradinhos nos tijolos. E eu fui na casa dela na última vez, eu devia ter, sei lá, 11 anos de idade. Nem tava passando isso na minha cabeça. E aquela coisa, aí comecei a viajar. E eu pensei, tô aqui e vou tentar ver minha mãe. Olha só que doideira, na hora. E eu tentei ver minha mãe de todas as formas. Parece que eu ia atrás dela, assim, não conseguia ver minha mãe, não conseguia. Mas me veio um sentimento de que ela tá bem, que minha avó está bem, que é a mãe dela, e que meus tios que faleceram também estão bem. E eu desencanei daquilo e comecei a ir para outros lugares. E aí coincidiu que 2 dias antes dessa gravação da Ayahuasca, eu estava gravando aquela reportagem das pessoas invisíveis, que eu fui em viciados em crack e tudo. E um personagem que me marcou foi o Seu Alvedir, que ele tem um cachorrinho e tal, me marcou demais. E eu vi o Seu Alvedir nessa miração. Ele rindo pra mim e tudo, eu falei, nossa, que loucura, que... E assim, eu li muito antes de gravar a reportagem, eu tentei ser o mais racional possível. E muitas pessoas falam que são raízes, que são plantas alucinógenas, que são drogas e tudo. Mas pela minha experiência ali, não foi alucinação. Porque quando eu abri o olho, eu tava inteiro, completo ali. Agora, eu fechava o olho, eu entrava mesmo. E aí, num certo momento, o Eduardo veio e me cutucou, tava longe. Acho que eu fiquei 1h30 nessa força, assim. O Eduardo falou, tá tudo bem aí, tudo. Eu falei, tá, beleza. Ele foi muito atencioso comigo. Aí na hora que me cutucou, eu até falei, não, o Eduardo me tirou da força, agora eu não vou conseguir voltar. Aí na hora que ele saiu de perto de mim, eu fechei o olho de novo. Voltei. Aí viajei um pouco mais, fui na casa dos avós da minha namorada. Isso, é muito louco. E comecei a racionalizar situações da minha vida que estavam meio que pendentes. Assim, por exemplo, uma briga que eu tive com uma pessoa que um motivo besta, sabe? Comecei a me perdoar por situações e comecei a sentir grato por tudo, sentir uma gratidão, um amor pela vida, um amor pelas pessoas. É inexplicável aquilo. E aí, no finalzinho da miração, eu encontrei com minha namorada.
E ela foi totalmente contra essa experiência. Ela tava no cantinho lá, não tava com a cara muito boa pra mim. Aquilo pra mim foi assim, não, já deu. Aí eu quis terminar a miração e eu consegui interromper a miração e não voltar mais. Eu abri o olho, sentei e fiquei extasiado. Assim, nossa, que loucura. Que viagem. Como que eu vou narrar isso? Não tem como. Uhum. Eu gravei 2 vídeos, um mostrando a experiência, gravando lá, e outro relatando. Mas nenhum consegue expressar o que eu senti ali. Porque eu sou muito racional com tudo. Mas naquele momento, eu fui entregue, eu entrei na força mesmo, 100%. Doido. E aí, um parênteses. Eu contei que eu entrei na força depois que ele acendeu o caldeirão e o fogo, né? Eu vomitei e tudo. Por quê? Ele me falou que todos já tinham entrado na força, tinham mais 4 pessoas lá vivenciando a experiência e só eu não tinha entrado ainda. Que um espírito teria chegado pra ele e falou assim: estão atrapalhando o moço ali. Aí ele chegou perto de mim, viu que eu não tinha entrado, e o fogo, que é esse ritual do fogo, ele é para limpar o ambiente depois da miração, porque fica, de acordo com ele, muito vulnerável a energias, né? Um fluxo muito forte de energia que gira por ali. Ele adiantou esse momento do fogo para limpar a energia para eu entrar na força. E foi realmente o que aconteceu. Ele acendeu o fogo, ele acendeu o fogo, veio o espasmo, coloquei pra fora, eu acho que precisava ter colocado o resto, e entrei na força. Então, que coisa. Nesse final de tudo, já devia ser umas meia-noite e pouca, na hora que termina, ele coloca ele põe uma mesa com um lanchinho leve, umas frutas, e eu só queria falar sobre aquilo, eu queria conversar. Queria contar. E ele, calma. Bacana, né? E ele muito calmo. E eu queria vomitar aquilo pra ele. Falei, cara, foi sensacional. Eu viajei, eu entrei na miração, entrei na força e tal. Tanto que o encerramento da primeira reportagem, não sei se você acompanhou ela toda, eu tentei falar alguma coisa, só que não saiu. Eu falei, nada que eu disser aqui agora eu vou conseguir. E eu ainda tava extasiado com aquilo, assim. Porque, você pensar, eu tenho 32 anos de idade, vou fazer 33 agora. Eu nunca tinha imaginado passar por uma experiência como essa. Jamais. Cara, se for droga, foi uma droga muito bem feita mesmo, porque é muito real. A experiência é muito real. E você não perdeu o controle. Não, você não perde o controle e você não perde a consciência, hora nenhuma. Inclusive, nos momentos que eu tava... Você poderia ter parado a qualquer momento. Só, eu quero levantar aqui embora, não rolou. Exatamente. Nos momentos que eu tava lá, que eu via lá, fui ver minhas tias, minhas primas, eu continuava ouvindo os barulhos da rua, do Eduardo andando, a música. Depois que terminou aquilo, que aí eu fiquei conversando com o Eduardo, o povo já foi embora, eu quase fui expulso do lugar porque eu já tava... eu queria continuar lá, eu queria continuar vivendo aquilo. Eu cheguei na casa da minha namorada e ela tava uma arara comigo. Ela tava uma arara. E geralmente, a gente acaba retrucando e tudo. Eu cheguei a pessoa mais amorosa do mundo. Falei, amor, vivenciei a melhor experiência da minha vida. E eu sei porque você precisa de ajuda e eu tô aqui pra te ajudar. Eu fui a Madre Teresa de Calcutá naquele dia, sabe? E, cara, depois de tudo, você me perguntar se eu vivenciaria de novo, a ayahuasca acho que sim. Mas o rapé e a sananga, eu acredito que não. É claro, a sananga, ela tem as propriedades de ampliar a sua Mas será que percepção. não faz parte do processo? Não, alguns locais eles fazem só com a ayahuasca e outros fazem essa vivência completa. Mas a ayahuasca foi legal, teve o efeito colateral dos vômitos e tudo, mas a sensação física do rapé e da sananga, eu acho que eu tenho... Não é medo, mas eu acho que eu não quero passar por aquilo de novo, porque... A sensação do rapé foi muito pesada pra mim. E da sananga, aquela ardência também. E aí você chegou em casa e você ficou com medo de dormir, não? Não.
Nossa, agora vou ter que... Não, na verdade, aí o Eduardo me explicou. Se eu continuasse no preceito, que é continuar sem comer carne, sem sexo, sem bebida alcoólica, que os efeitos da ayahuasca poderiam reverberar ainda por um tempo, uns 2, 3 dias. Na mesma noite, quando eu dormi, eu senti que o meu sono foi diferente. Foi um sono mais reparador. Eu tive sonhos leves, sonhos tranquilos. E eu acredito que tenha feito muito bem. Assim, Doido. Não tô aqui para pregar ayahuasca, para falar se é bom, se é foi a ruim. sua experiência. Porque a ayahuasca, tem vários estudos por trás da ayahuasca, que a substância ativa é o DMT, dimetiltriptamina, que a ayahuasca pode ser usada como auxiliar no tratamento contra a depressão, pessoas com tendências suicidas que foram curadas graças à ayahuasca. Isso são estudos da USP, Universidade de Michigan, Universidade da Espanha. E eu fui com esse olhar justamente jornalístico. Eu queria ser o mais racional possível, mostrar de forma mais racional mesmo. Mas eu fui entregue na força. E meu relato é esse. Eu entrei na força e não tem nada que explique isso. Eu acho que a pessoa que quer saber tem que passar pela experiência.